Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedida a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Exatamente o que estava acontecendo. Não. Diz o seguinte a conversa. Nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado, sob o codinome Punhal Verde e Amarelo, e a Operação Copa 2022, seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. E esse planejamento é fartamente comprovado nos autos. Como eu cheguei a dizer, comentar com a ministra Carmen, há excesso de provas nos autos. A gente vai agora para Brasília, porque dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acompanhou as manifestações do 7 de setembro em todo o Brasil. A distância da família alimenta o deputado licenciado a buscar justiça. Vamos chamar a repórter Berenice Leite. É hora de combater a quadrilha liderada por Alexandre de Moraes. Esse foi o tom da publicação de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. A Berê vai contar tudo aqui pra gente. Boa tarde, Berenice Leite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. E sim, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, de lá dos Estados Unidos, acompanhou todas as manifestações no dia de ontem aqui no Brasil, as principais capitais do nosso país, né? Inclusive nas imagens vocês estão vendo aí em São Paulo, mas tivemos também Belo Horizonte, Goiânia, Bahia, enfim. Bom, o fato é que ele fez esse vídeo bastante emocionado, né? Agradecendo, num tom de agradecimento, as pessoas que foram às ruas demonstrar esse apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesta semana estamos numa semana decisiva, a segunda etapa aí do julgamento, tanto dele quanto dos demais 7 réus. E nesse vídeo o Eduardo fala, né, sobre o sofrimento que ele e toda a família estão passando, ele na condição de filho, de não poder falar com seu próprio pai. E disse o seguinte, que tem fé em Deus, que vão vencer, pois estão do lado correto. A gente separou um trecho da fala dele, a gente confere agora. Se eles acham que encarcerando o líder do movimento vão acabar com ele, eu asseguro a vocês, eles não poderiam estar mais enganados. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu gostaria que vocês analisassem comigo, tá? Esse vídeo tá muito forte e eu gostaria que você observasse bem, porque o que você vai ver aqui, vai ouvir, vai ser impactante, tá? Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, depois comente aí, vá comentando. O seu comentário vai ser muito importante aqui para nós, tá bom? Pois é, e ele falou que por mais que esteja difícil, não vai desistir. E quando ele fala, ele cita ali inclusive, né, não só Moraes, como também Fares, a esposa dele, a gente lembra aqui a Viviane Barci, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela está à frente do Instituto Lex, né, o Instituto de Estudos Jurídicos Lex. Só para que vocês tenham uma ideia, esse escritório de advocacia, esse instituto, ele tem só em patrimônios de imóveis que estão no nome dele, 12 milhões de reais, incluindo apartamentos no Guarujá, em Campos do Jordão, aquela cidade turística no interior paulista, entre outros valores ali condicionados a esse escritório que movimenta e atende as principais empresas quando de assuntos jurídicos que vão resolver no STF. É uma das opções daqueles que recorrem, no caso, ao Instituto Lex, e que tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o próprio jornalista Paulo Figueiredo não escondem que nos últimos tempos têm trabalhado, conversado diretamente com interlocutores do governo, do presidente Donald Trump, para que
que essas sanções cheguem ainda nesta semana, porque, como eu disse, nós estamos na semana do julgamento e o ideal, Eduardo Bolsonaro, sanções cheguem ao escritório que é ligado ao ministro Alexandre de Moraes por meio de sua esposa e seus filhos ainda esta semana, antes do julgamento. Essa seria a vontade, o intuito, então, do deputado Eduardo Bolsonaro, expectativa que fica também aqui, nós que estamos acompanhando o julgamento ao longo dessa semana. Se isso trará, de fato, alguma mudança no voto dos ministros, não sabemos. O fato é que isso pode, de fato, acontecer e afetar financeiramente ainda mais, né, do que a sanção da Lei Magnitsky, que o próprio ministro Alexandre de Moraes, Geise, disse que está ignorando. A vida dele, segundo ele, está seguindo normalmente. Será que vai continuar assim, se agora os patrimônios da família também começar a ter aí os seus trabalhos congelados? É o que a gente vai poder acompanhar aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Fabi, a gente tem aí então a fala do Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que está nos Estados Unidos, em relação ao Alexandre de Moraes, em relação, enfim, os últimos abusos. São tantos, Fabi, que toda semana a gente tem que ficar atualizando a lista, né? Mas o que nós estamos falando agora especificamente é em relação a essas ações direcionadas ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele mencionando a Magnitsky. A Magnitsky, ela tem sim esse poder, esse capital de sancionar outras pessoas, e esse debate de sancionar os parentes dos algozes todos aqui da liberdade do nosso país já é um debate que está sendo tido na América, justamente porque o capital do Alexandre de Moraes, evidentemente, não é concentrado somente nele, não só do Alexandre, né, dos outros ministros da corte. Sempre tem a esposa, o filho, o cunhado, enfim, sempre tem ali a parentela, a dinastia no poder. O que mais se tem no Brasil são pessoas com certo poder aquisitivo, que tem todo o seu patrimônio em holding, né, holding familiar. Isso é muito comum. Não sei se é o caso específico, mas parece, né? Então, o Eduardo Bolsonaro vai no ponto. Ele precisa fazer essa comparação porque tem pessoas que, infelizmente, estão fazendo essa comparação que é um tanto cretina. Eu não vou analisar nas palavras, não. Porque no Brasil, você não pode ter nenhum tipo de sanção, pena, consequência, e ele não foi ainda julgado, mas a gente sabe que nos casos aí da família Bolsonaro, não importa muito bem a questão do julgamento ou não, mas a sanção, a punição e o castigo que ele está levando, porque eu não consigo achar a palavra melhor, está passando da pessoa do, então, apenado, que não é um apenado, né, mas de quem eles querem atingir, que é do próprio Eduardo Bolsonaro. Então existe esse congelamento, e a gente já viu isso em outros casos, né, todos eles de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho tão bonito isso, né, tão fofo. Só que quando é ele, a gente tem ali uma lei americana que não está contrário à lei. A lei americana, ela diz que quando aplicada a Magnitsky, ela precisa funcionar. Por isso que ela traz, ali no texto dela, que o pessoal não leu, né, quando foi colocada na UFAC, está escrito Alexandre de Moraes e aliados. Aliados, você vai entender ele, todo mundo que acaba corroborando para que ele continue esse processo tirânico de violação de direito fundamental ou direito humano, e também a questão de dar subsistência a ele, porque senão não tem a função que tem punitiva da Magnitsky, que é realmente retirar da órbita do ministro Alexandre de Moraes. Ele não pode interagir, negociar, ter relacionamento com empresas americanas. E os bancos, isso é muito, muito crucial, né? Se a gente pode citar, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, por mais simples que a pessoa seja, são inúmeras empresas americanas que nós brasileiros somos dependentes. Então é o mérito dos Estados Unidos e, né, durma com esse barulho. Então é preciso asfixiar. Sim, é óbvio que eles fizeram esse levantamento. A Magnitsky não é um negócio, um papel de pão. Não, é um estudo. Você tem ali todo esse levantamento de dados, e quem estiver protegendo, pode ser mulher, filho, sogro, quem quer que seja, bancos, terá as sanções também evidenciadas para que se cumpra a Magnitsky, para que isso não seja relativizado. Os Estados Unidos não está de brincadeira. E é uma ordem de cunho do Poder Executivo. Então, basta o Trump querer e não tem quem diga não. Só que tem um plus aí na questão do ministro Moraes. A própria esquerda americana está concordando com a violação, porque ali é muito claro, é muito líquido, é muito certo o direito que as pessoas têm de se expressar e de ter esse antagonismo, essa polarização, né, que eu não gosto dessa palavra, política, que tem que jogar ali, ó, nas urnas, não nesse tapetão mequetrefe que o ministro Alexandre de Moraes insiste, e que o Eduardo, obviamente, se emocionou, porque está passando um dobrado para mostrar o óbvio. No Brasil, isso é ilegal, você ir lá congelar contas, né, de pessoas que são casados. Não é crime, não tem condenação, meu Deus do céu. Então isso é muito grave. E óbvio que ele se emociona porque não é fácil estar na pele do Eduardo Bolsonaro com a sua família passando o que está passando. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Pessoal, aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, tá?
Você que ainda não é inscrito aqui do canal, você que deseja ser membro aqui do canal, seja membro, dê essa força aí, tá? E comente aqui o que você tá achando desse vídeo. Eu sei que muitas pessoas aí não gostam, muitas pessoas criticam, mas observe bem o que você vai ver, tá? Vamos observar e vamos analisar e vá comentando aqui o que você está achando, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. Como já era o esperado, o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação do Bolsonaro está acontecendo da forma que nós havíamos esperado. Cheio de ódio, rancor, bile, raiva, sede de vingança. Você percebe claramente que é um voto pessoal, não é um voto técnico. E o que chamou a atenção, e o que está chamando, porque o voto vai levar muito tempo e não acabou ainda, o que chama a atenção é que Alexandre de Moraes está tentando condenar Bolsonaro por Bolsonaro ter criticado Alexandre de Moraes em vários momentos, e o Alexandre de Moraes interpretou essas críticas como se fosse um atentado à abolição do Estado Democrático de Direito. A mensagem que esse julgamento está passando hoje é muito clara. Qualquer crítica, qualquer descontentamento com o STF, com Alexandre de Moraes, passa a ser um crime absurdo, com penas de 40 anos no Brasil. É isso que está sendo feito hoje. Esse julgamento, que não pode nem ser chamado de julgamento, tem um objetivo. Qualquer crítica ao STF, ao Alexandre de Moraes, é um crime. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes fala que Bolsonaro falou que não ia mais acatar ordens minhas, então isso é um crime. Você percebe que não há uma ação em lugar nenhuma no voto do Alexandre de Moraes, mas a criminalização da fala. De acordo com Moraes, Bolsonaro começou a arquitetar o golpe em 2021 durante uma live onde ele apresenta um inquérito que estava investigando um hacker que entrou no sistema eleitoral nas eleições de 2018. Preste atenção nisso. Ele apresentou uma investigação e o Alexandre de Moraes está dizendo que isso foi o início do golpe. Tudo que foi falado até agora contra o Bolsonaro é falas do Bolsonaro. Reunião com embaixadores de outros países, aquela reunião ministerial que todo mundo achou que ia derrubar Bolsonaro, onde ele estava literalmente preocupado com a nossa democracia, virou contra ele. Então, são só falas. Não há um ato, não há uma ordem direta, vá lá e invada o tal lugar. Não há. São as críticas ao Alexandre de Moraes. E por que essas críticas estavam acontecendo? Porque Alexandre de Moraes e o STF estavam fazendo busca e apreensão na casa de deputados, de comediantes, de cantores, por não aceitarem a ditadura da toga. Bom, eu tô aqui nesse momento, tá ao vivo agora, tô assistindo, não sei nem quem que tá falando agora. O governo federal está subordinada. Aqui a cronologia, ela mostra o absurdo total e o desespero desse grupo, dessa organização criminosa. A partir de inúmeras conversas que estão documentadas nos autos, reuniões e troca de informações, sob a coordenação e determinação de Anderson Torres, Marília Ferreira de Alencar solicitou a Fernando de Souza Oliveira, solicitou boletins de inteligência, a feitura de boletins de inteligência num primeiro momento, onde cada candidato havia tido mais de 75% dos votos em determinado município. Presta atenção. Pediram uma averiguação de lugares onde pessoas tiveram muitos votos para ver se realmente isso condiz com a realidade. Virou crime. Eu botei numa parte aleatória agora, tá? E tá ao vivo. Eu ponho no mudo. Esses boletins tá ao vivo. Foram feitos. Pediram uma averiguação, uma certeza de que a votação foi transparência. Virou crime. Alexandre de Moraes está criminalizando isso. Determinou ou alterou a sua programação e alterou o seu posicionamento. Bom, o que nós estamos vendo, gente, é o enterro da justiça brasileira, o último prego no caixão. Tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes vai pedir pena máxima de 40 anos. Agora vem a questão, como que nós vamos reagir a isso? Porque é algo tão absurdo, é algo tão surreal, eu não vou mentir para vocês. Nós, da oposição, a gente tá assim, cara, o que se pode fazer em uma ditadura quando o ditador prende qualquer um que o critica? Qualquer ação isolada, se for de um deputado ou de outro, vira alvo e vai preso. O que nos resta fazer no Brasil desse jeito? Fala-se em paralisação total. Eu acho que não é uma ideia a ser descartada. Paralisação total, não tem como continuar vivendo no Brasil desse jeito. Olha o que o povo do Nepal fez. Tentaram bloquear as redes sociais lá, o povo do Nepal parou o país. Não tô fazendo pra gente fazer igual o Nepal, não, porque também acho que eles exageraram. 19 pessoas morreram, ninguém quer isso. Mas é impossível continuar vivendo num país onde criticar a autoridade virou crime. Pelo amor de Deus. Bom,
Passo, anistia já. São 2 passos que eu vejo aqui. Anistia já. Nós temos que continuar pressionando pela anistia. E 2, CPMI da Vaza Toga. Uma CPMI real, verdadeira, para investigar o que aconteceu em 2022, depois das denúncias e provas apresentadas por várias pessoas, inclusive Tagliaferro. Agora, eu não sei o que eu faço, cara. Eu fico vendo os comentários. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa. Cara, a gente tá tentando fazer tudo. Ninguém dorme. Eu nem tenho unha mais na minha mão, eu já ruí minha unha, então tem a carne aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês, tá, por ter assistido esse vídeo até o fim. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar aqui assistindo o nosso conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.